Senhores vereadores, senhora vereadora, bom dia. Atenção para a chamada. Alberto Jacques Cruz. Antônia das Chagas da Silva Gomes. Avelina Vetina Siqueira. Carlos Renan Vieira Furtado. Domingos Ramos Leite. Ediane Maria dos Santos Saraiva. Edivaldo Gonçalves de Oliveira. José de Oliveira Cruz. Josué da Silva Oliveira. Paulo Roberto Rosário Barros. Sandro Limão Ramos. O Anderson Breno Silva Guedes. O Anderson Laurino de Oliveira. Não tem muito papel hoje aqui. Vai dispensar. Ah, tá bom? Quem for a favor pela dispensa da ata, permaneça como estão. Dispensada. Neste momento, autoriza a primeira secretária a fazer a apresentação dos expedientes. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta manhã. Quero cumprimentar aqui todos os amigos vereadores, na pessoa do presidente, vereador Fena. Cumprimentar todos os servidores desta casa em nome da servidora Rita de Cássia. E cumprimentar o povo que nos dá o prazer de nos prestigiar nesta manhã. Pauta da sessão ordinária de 25/11/2025. 01. Projeto de decreto legislativo de número 003/2025, de autoria do vereador Alberto Jacques Costa Cruz. Assunto: referente ao projeto de decreto legislativo de número 003/2025, dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadã viseuense, a senhora Renilce Conceição Nicodemos de Albuquerque, e de outras providências. 02. Projeto de decreto legislativo de número 004/2025, de autoria do vereador Sandro Limão Ramos. Assunto: referente ao projeto de decreto legislativo de número 004/2025, dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão viseuense ao senhor Madison José de Assis Rodrigues e da outras providências. 03. Projeto de decreto legislativo de número 005/2025, de autoria do vereador Domingos Ramos Leite. Assunto: referente ao projeto de decreto legislativo de número 005/2025. Dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadã viseuense à senhora Quilma Maísa de Lima Goldim Duarte e da outras providências. 04. Projeto de decreto legislativo de número 006/2025, de autoria do vereador Wenderson Laurino de Oliveira. Assunto: referente ao projeto de decreto legislativo de número 006/2025. Dispõe sobre a concessão do título honorífico da cidadã viseuense, a senhora Lígia Vale e da outras providências. 05. Decreto legislativo de número 007/2025, de autoria do vereador José de Oliveira Cruz. Assunto: referente ao projeto de decreto legislativo de número 007/2025, dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadã viseuense, a senhora Catiane Sarraf Daibes Marques e da outras providências. 06. Projeto de decreto legislativo de número 008/2025, de autoria do vereador Avelino Vetina Siqueira. Assunto: referente ao projeto de decreto legislativo de número 008/2025. Dispõe sobre
a concessão do título honorífico de cidadã viseuense, a senhora doutora Luísa Medeiros de Souza e de outras providências. Zero 07, projeto de decreto legislativo de número 009/2025, de autoria do vereador Carlos Renan Vieira Furtado. Assunto referente ao projeto de decreto legislativo de número 009/2025. Dispõe sobre concessão do título honorífico de cidadão viseuense ao senhor Padre Deusumado Carmo Moura e da outras providências. Deus amado. 08, projeto de decreto legislativo de número 010/2025, de autoria do vereador Tal Anderson Breno de Silva Guedes. Assunto referente ao projeto de decreto legislativo de número 010/2025, dispõe sobre concessão do título honorífico de cidadão viseuense ao senhor Carlos Augusto Correia Pinto e da outras providências. 09, projeto de decreto legislativo de número 011/2025, de autoria da vereadora Antônia da Chaga da Silva Gomes. Assunto referente ao projeto de decreto legislativo de número 011/2025, dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão viseuense ao senhor Fernando Vale e da outras providências. Número 10, projeto de decreto legislativo de número 012/2025, de autoria da vereadora Ediane Maria dos Santos Saraiva. Assunto referente ao projeto de decreto legislativo de número 012/2025, dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadã viseuense a senhora Letícia Monteira Costa e da outras providências. Número 11, projeto de decreto legislativo de número 013/2025, de autoria do vereador Edivaldo Gonçalves de Oliveira. Assunto referente ao projeto de decreto legislativo de número 013/2025, dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão viseuense ao senhor Dr. Charles Claudino Fernandes e da outras providências. Número 12, projeto de decreto legislativo de número 014/2025, de autoria do vereador Josué da Silva Oliveira. Assunto referente ao projeto de decreto legislativo de número 014/2025, dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão viseuense ao senhor Dr. Agérico Hildo Vasconcelos dos Santos e da outras providências. Quem foi que fez aí para aquilo? Domingo? Número 13, projeto de decreto legislativo de número 015/2025, de autoria do vereador Paulo Roberto do Rosário Barros. Assunto referente ao projeto de decreto legislativo de número 015/2025. Dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão viseuense ao senhor pastor Marcos Eliese e de outras providências. 14, projeto de decreto legislativo de número 016/2025, de autoria da mesa diretora. Assunto referente ao projeto de decreto legislativo 016/2025, dispõe sobre a concessão do título emérito de cidadão emérito aos secretários da Administração Pública Municipal de Viseu e de outras providências. Número 16, parecer de número 022/2025, de autoria da Comissão de Justiça e Legislação. Assunto referente ao projeto de lei de número 023/2025, dispõe sobre a alteração da lei de número 610/2025, das diretrizes da lei orçamentária de 2026 e da outras providências. Número 17, parecer de número 023/2025, de autoria da Comissão de Justiça e Legislação. Assunto referente ao projeto de lei de número 025/2025, dispõe sobre medida de delegação de competência como forma de dinamizar os atos da administração pública municipal e de outras providências. Número 18, requerimento de número 017/2025, de autoria do vereador Albério Jackson Costa Cruz. Assunto, pedindo ao Poder Executivo Municipal a terraplanagem do ramal que liga Fernandes Belo à Ilha Grande neste município. Número 19, requerimento de número 018/2025, de autoria do vereador Albério Jackson Costa Cruz. Assunto, pedindo ao Poder Executivo Municipal a reforma e manutenção da ponte de Ilha Grande neste município. Número 20,
Requerimento de número 008/2025, de autoria do vereador Josué da Silva Oliveira. Assunto: pedido ao Poder Executivo Municipal a reforma da ponte e manutenção do ramal de Jaraquara neste município. 21. Requerimento de número 027/2025, de autoria do vereador Sandro Limão Ramos. Assunto: pedido ao Poder Executivo Municipal a implantação da iluminação pública para as comunidades de zona rural no 2º distrito neste município. 22. Requerimento de número 028/2025, de autoria do vereador Sandro Limão Ramos. Assunto: pedido ao Poder Executivo Municipal a aquisição de uma ambulância para a comunidade de Centro Alegre, no 2º distrito neste município. 23. Requerimento de número 019/2025, de autoria do vereador Tal Anderson Breno da Silva Guedes. Assunto: pedido ao Poder Executivo Municipal a ampliação da rede elétrica nas vilas do Mucambo e Fazenda Real neste município. Feita a leitura, senhor presidente. Não desce conta. Coloque em votação o recebimento dos expedientes. Quem estiver pelo recebimento dos expedientes, permaneça sentados. Recebidos. Passo os projetos de decretos legislativos de número 03, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 e 016/25, de autoria dos vereadores da mesa diretora da Câmara Municipal de Viseu, para a Comissão de Justiça e Legislação. Presidente Avelino Aventina Siqueira, relator Sandro Limão Ramos, membro José de Oliveira Cruz, suplente Antônio das Chagas Souza Gomes. Em razão da urgência da proposição, solicito que os projetos de decretos legislativos de número 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 e 016 de 2025 seja votado sem apresentação do parecer. Portanto, peço a dispensa dos pareceres. Neste momento, autorizo o vereador Sandro Limão Ramos, relator da Comissão de Justiça e Legislação, fazer a leitura do parecer número 022/25, referente ao projeto de lei de número 023/25, de autoria do Poder Executivo Municipal. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Leio o parecer número 022/2025, Comissão de Justiça e Legislação. Processo. Projeto de lei número 023/2025. Proponente, Poder Executivo Municipal. Altera dispositivo da lei número 610/2025, que estabelece as diretrizes orçamentárias do exercício de 2026 e relatório chegou a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o projeto de lei municipal número 023/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, destinado a promover a alteração no artigo 2º, inciso 1º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. Lei número 610/2025. O projeto insere nova redação para as prioridades da administração pública municipal e atualiza o anexo de metas e prioridades, bem como o anexo de riscos fiscais para o exercício financeiro de 2026. Conforme o documento encaminhado, a proposta visa adequar a LDO ao Plano Plurianual 2026/2029, reforçando diretrizes relacionadas ao desenvolvimento sustentável, a redução das desigualdades e a gestão fiscal responsável. É o relatório. 2. Fundamentação. O exame de constitucionalidade e juridicidade revela de forma inequívoca que o projeto atende integralmente aos requisitos formais e materiais exigidos pelos ordenamento jurídico pátrico.
A iniciativa legislativa é legítima, haja vista que o artigo 165 da Constituição Federal atribui ao chefe do Poder Executivo a competência privativa para propor leis relativas ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, incluindo suas alterações. Esse entendimento é reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a natureza formal e conteúdo vinculado das leis orçamentárias. O ajuste proposto também se harmoniza com a Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe a compatibilidade entre PPA, LDO e LOA, bem como a necessidade de constante revisão dos anexos e metas e riscos fiscais, assegurando o equilíbrio das contas públicas e a transparência fiscal. Materialmente, a nova redação proposta para o artigo 2º da LDO não afronta qualquer princípio orçamentário. Ao contrário, fortalece a coerência entre o planejamento e a execução, além de privilegiar uma diretriz alinhada com políticas públicas contemporâneas, que priorizam o desenvolvimento sustentável, redução de desigualdades e racionalidade administrativa. A atualização dos anexos demonstra no projeto que atende ao conteúdo mínimo da LDO e observa a técnica legislativa adequada. Não se constata qualquer vício de inconstitucionalidade formal, material ou de técnica legislativa que impeça a apreciação e a consequente aprovação da matéria. Os dispositivos do projeto demonstram clareza normativa, precisão terminológica e respeito aos parâmetros estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal, pelas normas orçamentárias e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Conclusão. Diante das considerações expostas, esta Comissão de Justiça e Legislação opina pela aprovação do projeto de lei número 023/2025 por ser constitucional, legal, adequado à técnica legislativa e plenamente compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o plano plurianual vigente, inexistindo qualquer óbice ao seu regular prosseguimento e deliberação em plenário. Viseu, 25 de novembro de 2025, Comissão de Justiça e Legislação. Lido, presidente. Neste momento, autoriza a vereadora Antônia das Chagas da Silva Gomes, relatora da Comissão de Orçamento e Finanças, fazer a leitura do parecer de número 023/25, referente ao projeto de lei número 025/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Bom dia, mais. Bom dia a todos mais uma vez. Parecer de número 023/2025. Comissão de Orçamento e Finanças. Projeto de lei de número 025/2025. Proponente Poder Executivo Municipal. Ementa. Projeto de lei de número 025/2025. De iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Delegação de competência administrativa para fim de dinamização de gestão pública, especialmente no tocante à movimentação das contas bancárias, prática de atos administrativos e delegação interna de funções, exame de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e compatibilidade com a Lei Orgânica Municipal. Manifestações favoráveis. Relatório. Chegou a esta comissão um projeto de lei de número 025, de 4 de novembro de 2025, encaminhado pelo Prefeito Municipal de Viseu, que dispõe sobre a delegação de competência aos secretários municipais e demais agentes políticos para a prática de ato de gestão administrativa, especialmente relacionada à movimentação de contas bancárias das secretarias, a prática de atos administrativos não privativos do chefe do Poder Executivo e a delegação interna de atribuições a diretores e coordenadores. O projeto também estabelece execução específica quanto às contas de Fundeb, em conformidade com a portaria FNDE de número 107/2022,
e reafirma a responsabilidade funcional das autoridades delegadas perante os órgãos de controle interno e externo. Compete a esta comissão apreciar a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição. Fundamentação. Inicialmente, verifica-se que a iniciativa legislativa é adequada, pois o tema tratado, delegação de competência administrativa, insere-se no âmbito da organização administrativa municipal, matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme interpretação consolidada do artigo 61, inciso 1º, 2º da Constituição Federal, aplicado subsidiariamente, e dos dispositivos correlatos da Lei Orgânica de Viseu. A delegação de competência é instrumento legítimo e amplamente admitido no direito administrativo brasileiro, constituindo mecanismo de eficiência, descentralização interna e aprimoramento da gestão pública, desde que respeitados os limites legais e as competências privativas não delegáveis. A Lei Federal de número 9.784/99, que estabelece normas gerais de processo administrativo, embora não seja diretamente aplicável ao ente municipal, consagra-se a possibilidade de delegação para fim de assegurar maior celeridade e racionalidade administrativa, servindo como parâmetro interpretativo. O projeto está alinhado com as tais primícias, ao permitir que os secretários municipais, e conjunto com a Secretaria de Finanças, promovam ato de movimentação financeira das contas vinculadas às respectivas pastas. Tal autorização não afronta qualquer dispositivo constitucional ou orgânico, desde que preservadas as competências exclusivas do prefeito, o que o texto normativo expressamente observa ao restringir a delegação a atos não privativos do chefe do Executivo. No tocante ao Fundeb, o artigo 2º da proposição observa integralmente o regime normativo federal, ao atribuir a movimentação das contas exclusivamente à Secretaria Municipal de Educação, em consonância com o artigo 2º, inciso 3º, da Portaria FNDE número 807/2022, e que denota técnica legislativa coerente e juridicamente adequada. A previsão contida no artigo 3º, que autoriza a delegação interna de funções e diretores e coordenadores, bem como a instauração de procedimento administrativo, encontra respaldo nos princípios da eficiência e de descentralização interna, desde que preservada a responsabilidade hierárquica, o que o projeto reforça no artigo 4º ao consignar expressamente a responsabilização dos secretários municipais. Quanto à técnica legislativa, o projeto apresenta redação clara, objetiva e compatível com a Lei Complementar de número 95/98, respeitando a estrutura normativa adequada e guardando a harmonia material com a legislação municipal em vigor. Verifica-se também que não há vícios formais ou materiais de constitucionalidade, inexistindo afronta aos princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade ou eficiência, constante do artigo 37 da Constituição Federal e igualmente reproduzido na Lei Orgânica do Município. Conclusão. Diante do exposto, considerando a constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, esta Comissão de Orçamento e Finanças opina pela aprovação do projeto de lei de número 025/2025, por estar plenamente compatível com a ordem jurídica e com as atribuições legais desta Casa Legislativa. Viseu, Pará, 25 de novembro de 2025. Comissão de Orçamento e Finanças. Presidente Paulo Roberto do Rosário Barro, Antônia da Chagas da Silva Gomes, relatora, Avelino Aventina Siqueira, membro, Tal Anderson Breno Silva Guedes, suplente. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereadora Ana Chagas. Neste momento, autorizo o vereador Albério
Jacques Costa Cruz fazer a leitura do seu requerimento número 017-018/25. Lá vai pedir água. Vai pedir água. Segunda. Mega Feirinha é 7 milhões ano que vem, presidente. Não, até O legislativo. Vamos gastar só 6,5, né, presidente? aqui dera. Só pra menos a barba, né? Bom dia, vereadores. Rapaz, esse monte de papel. Quero tudo também. cumprimentar Requerimento, o vereador, Requerimento, né? vereador Edivaldo, Josué, professora Chaves, Sandro, Fena, José Cruz, vereador Renan, vereador Domingos, vereador Paulo, Breno e eu mesmo. Tá? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, trazendo mais uma demanda da nossa região, segundo distrito. E gostaria de um pouco da atenção dos nobres para que eu possa realizar a leitura dos meus requerimentos. Requerimento número 017 de 2025, pedindo ao Poder Executivo Municipal a terraplanagem do ramal que liga Fernandes Véu a Ilha Grande neste município. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, considerando o ramal acima mencionado, encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, com buracos, com trepidações e mato alto nas margens do ramal. Considerando que o ramal apresenta uma melhor trafegabilidade de veículo das condições, além de garantir o direito de ir e vir aos cidadãos e tornar o lugar mais seguro a todos. Quero que, depois de ouvido do outro plenário dessa Casa de Leis, dispensado as formalidades regimentais, que seja este aprovado em uma única discussão e votação encaminhe o presente expediente ao senhor Cristiano do Trabalho, prefeito municipal, solicitando a terraplanagem do ramal que liga Fernandes Véu a Ilha Grande neste município. Plenário vereador Antônio Pedro, 25 de novembro de 2025, Viseu Pará, vereador Velho. Requerimento número 18. Pois não. Requerimento número 18 de 2025, pedindo ao Poder Executivo Municipal a reforma e manutenção da ponte de Ilha Grande neste município. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, considerando que a referida ponte encontra-se em condições precárias, oferecendo risco à segurança dos moradores, produtores rurais, pescadores e demais pessoas que utilizam o local para o deslocamento diário e o escoamento da produção agrícola, considerando que, diante a importância desta via de acesso para a comunidade, solicitamos que seja adotado com urgência as medidas necessárias para a reforma e manutenção da ponte, garantindo segurança e melhores condições de tráfego. Requeiro que, depois de ouvir do outro plenário dessa Casa de Leis, dispensadas as formalidades regimentais, que seja este aprovado em uma única discussão e votação em encaminho o presidente expediente ao excelentíssimo senhor Cristiano do Trabalho, prefeito municipal, solicitando a reforma e ampliação da ponte de Ilha Grande neste município. O vereador Antônio Pedro, 25 de novembro de 2025, Viseu Pará, vereador Alberto. Livre, presidente. Obrigado, vereador Alberto. Autorizo o vereador José da Silva Oliveira a fazer a leitura do seu requerimento 008/25. Bom dia, senhores. Bom dia a todos.
meus colegas vereadores, nobres vereadores, quero ler meu requerimento aqui, 008/2025, assunto: pedido ao Poder Executivo a reforma da ponte e também reforço a manutenção do ramal do Jaraquara nesse município. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, considerando que a comunidade de Jaraquara está necessitando de benfeitorias na sua infraestrutura, especialmente na ponte e no ramal que dá acesso àquela comunidade. Considerando que parte da estrutura da ponte está comprometida, apresentando risco iminente aos moradores e quem precisa da referida ponte. Por essa razão, a mesma necessita, em caráter de urgência, de uma reforma. Considerando que o ramal que dá acesso à comunidade do Jaraquara está de modo intrafegável, os moradores reclamam constantemente e reivindicam melhorias na sua infraestrutura para que possa se locomover com mais segurança e agilidade. Requeiro que, depois de ouvido o douto plenário desta Casa de Leis, dispensa as formalidades regimentais e que seja este aprovado em uma única discussão e votação, e encaminhe o presente expediente para o senhor ilustríssimo Cristiano Dutra Vale, prefeito municipal, solicitando a reforma da ponte e manutenção do ramal do Jaraquara deste município. Plenário Antônio Pedro, 25 de novembro de 2025. Lido, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador José. Neste momento, autorizo o vereador Sandro Limão Ramos a fazer a leitura dos seus requerimentos de número 027-028/25. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimentar o presidente dessa casa, demais vereadores. Ele requerimento 027/2025, pedido ao Poder Executivo Municipal a implantação da iluminação pública para as comunidades da zona rural do 2º Distrito, neste município. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, considerando que as comunidades de Urubuquara, Trindade, Anajateua, Vai com Deus, Cajuzinho, situadas na zona rural, tanto do 1º Distrito como do 2º Distrito, como em Fernandes Belo, atualmente se encontra com pouca ou nenhuma iluminação. Considerando que a ausência da iluminação adequada tem causado transtornos aos moradores, comprometendo a segurança, bem-estar e mobilidade noturna da população, além de dificultar o tráfego de veículos e pedestres. Diante do exposto, solicito, portanto, que sejam adotadas providências necessárias para garantir ampliação e melhorias na rede de iluminação pública, proporcionando mais segurança e qualidade de vida aos moradores dessas localidades. Requeiro que, depois de ouvido o douto plenário desta Casa de Leis, dispensadas as formalidades regimentais, que seja este aprovado em uma única discussão e votação, encaminhe o presente expediente para o excelentíssimo senhor Cristiano Dutra Vale, prefeito municipal, solicitando a implantação da iluminação pública para as comunidades da zona rural, citadas tanto do 1º Distrito como no 2º Distrito neste município. Plenário vereador Antônio Pedro, 25 de novembro de 2025, Viseu Pará, vereador Sandro Limão. Requerimento 028/2025. Assunto: pedido ao Poder Executivo Municipal a aquisição de uma ambulância para a comunidade de Centro Alegre, no 2º Distrito, neste município. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, considerando que a comunidade de Centro Alegre está havendo carência no transporte de pacientes aos hospitais, por esta razão apresento esta indicação, considerando que a referida comunidade necessita com urgência de um transporte que possa transportar pacientes com segurança e comodidade em situações de urgência e emergência para os hospitais. Requeiro que, depois de ouvido o douto plenário desta Casa de Leis, dispensadas as formalidades regimentais, que seja este aprovado em uma única discussão e votação, encaminhe o presente expediente para o excelentíssimo senhor Cristiano Dutra Vale, prefeito municipal, solicitando a aquisição de uma ambulância para a comunidade de Centro Alegre, no 2º Distrito. Plenário vereador Antônio Pedro, 25 de novembro de 2025, vereador Sandro Limão. Vivo, presidente. Obrigado, vereador Sandro. Nesse momento, autorizo o vereador Anderson Breno
da Silva Guedes fazer a leitura do seu requerimento número 019/25. Bom dia a todos. Primeiramente agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos concede. Entendo que sem Ele nada disso seria possível. Fazer meus cumprimentos ao presidente desta casa, vereador Fena. Em nome do Fena, saudar todos os nobres vereadores aqui. Desde já declarar meu apoio aos requerimentos solicitados aqui nesta manhã. Requerimento número 019/25, assunto: pedido ao Poder Executivo Municipal ampliação da rede elétrica nas vilas de Bucambo e Fazenda Real nesta cidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, em nome dos moradores das vilas acima situadas na zona rural deste município, faço esta indicação para ampliação da rede elétrica nessas comunidades, considerando que atualmente diversas famílias enfrentam dificuldade em razão da limitação do fornecimento de energia elétrica, o que compromete o conforto doméstico, as atividades produtivas e o desenvolvimento local. Considerando que a ampliação da rede permitirá melhor qualidade de vida, segurança e incentivo à permanência da família no campo. Diante do exposto, solicito que sejam adotadas providências cabíveis junto à concessionária responsável e aos órgãos competentes, visando atender a essa importante demanda das comunidades rurais. Requeiro que, depois de ouvir o douto plenário desta Casa de Leis, dispensadas as formalidades regimentais, que seja este aprovado em uma única discussão e votação e encaminhe o presente expediente ao excelentíssimo senhor Cristiano Dutra Vale, prefeito municipal, solicitando a ampliação da rede elétrica nas vilas de Bucambo e Fazenda Real nesta cidade. Plenário, vereador Antônio Pedro, vereador Breno Guedes. Lido, presidente. Obrigado, vereador Breno. Neste momento, dou por aberta a sessão, franqueando a palavra aos vereadores. A palavra, vereador Sandro. Bom dia, mais uma vez, senhores vereadores, senhora vereadora. Cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Fena, cumprimentar a vereadora Chagas, vereador Colota, vereador Josué, vereador Breno, vereador Renan, vereador Domingos, vereador Albério, vereador Zeca, vereador Paulo. Falar um pouquinho dos requerimentos pedidos hoje aqui. Implantação da iluminação pública nas comunidades. Pedi ao prefeito municipal que olhe com carinho. Foi pedido aqui ampliação ou instalação de iluminação pública. Comunidade de Urubuquara, Trindade, Anajateua, que ficam na zona rural aqui do 1º distrito. Vai com Deus, Cajuzinho, situado na zona rural do 2º distrito, principalmente Fernandes Belo. Sabemos que a iluminação está um pouco precária nessas comunidades, que o prefeito olhe com carinho e peça para o setor de administração pública possa buscar resolver esse problema o mais rápido possível. Solicitei também uma ambulância pública para a comunidade dos amigos do Centro Alegre. Estiveram comigo semana passada pedindo que olhasse com carinho, que possa ter uma ambulância naquele posto de saúde de Centro Alegre, que vai atender muito as comunidades adjacentes ali, como Cabeceira, São Miguel, todos ali por perto que necessitam de uma ambulância que seja transportado o nosso paciente com mais segurança e qualidade, uma necessidade que não queremos, mas é necessário. Deixar meu apoio aqui a todos os amigos vereadores que solicitaram o requerimento, deixar o apoio desse vereador para que seja feita a melhoria para o povo de Viseu. Lido, obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sandro. A palavra, vereador Albério. De novo, Alberto. Bom dia, nobres vereadores, presidente, cumprimentar a mesa, meus colegas. E quero aqui pedir apoiamento aos meus requerimentos
devido às péssimas condições da estrada que liga a Ilha Grande a Fernandes Belo, e a ponte está imperfeita, está em más condições de uso. Tá? Vereadores, eu não poderia deixar de fazer algumas observações. Como todos sabem, eu venho pedindo o apoio dos nobres amigos sobre a questão do abastecimento de água da Vila de Fernandes Belo. Não é exatamente um caso isolado, como alguns vereadores dizem, que não é só lá em Fernandes Belo que acontece esse problema. Mas lá em Fernandes Belo tem um detalhe que eu acredito que em outras comunidades aconteceu, não aconteceu, que foi feito um investimento, deixa eu pegar aqui, de R$6.087.934,85. Nesse investimento foi gasto 477 mil na casa de administração, 279.917,40 serviços preliminares. Na rede de distribuição foi gasto R$2.071.884,32. Na ligação dos domiciliares foi gasto R$690.481,28. Na captação de água bruta, para perfurar 2 poços, foi gasto R$350.466,16. No reservatório de 300 metros cúbicos, a cisterna, foi gasto R$897.255,32. Na casa de administração foi gasto R$62.978,47. No sistema de coloração, que não tem, foi gasto R$4.059,64. Na doutora de água tratada, que também não tem, 206.701,22. No sistema elétrico, 256.334,85. No projeto foi pago R$146.773,26. No total, R$6.087.934,35. Então, vereadores, eu fiz questão de fazer essa leitura, porque, observando aqui o contrato, essa obra já foi recebida pelo prefeito de exercício, já foi atestada pelo técnico responsável, senhor Carlos, e deixa eu ver aqui direitinho aqui. Não sei quanto tempo tem que essa obra foi para atender 7.658 habitantes até 2032. Só o que acontece? Não atende. Então, eu chamo a atenção dos novos vereadores, se eu estiver falando algo aqui que não esteja contínuo com a realidade, foi pago para se fazer esse sistema ampliar e dar condições de uso à Vila de Fernandes Belo. E o que acontece? Eu queria que os nobres que vieram antes de mim, eu tenho até aqui uma publicação anterior do prefeito anterior, Isaías Neto, diz o seguinte: está na página da prefeitura: cumprindo a agenda de trabalho em Fernandes Belo, na manhã desta terça-feira, dia 24 de junho
dia 24/5/2022, com os vereadores Francinaldo Monteiro, Moreiro Cruz, Sandro Limão, prefeito Isaías Neto, visitando a obra de reforma e ampliação do sistema de abastecimento de água de Fernando de Ribeiro. A construção é um fruto da parceria com o governo do estado e vai garantir água de qualidade durante 24 horas por dia para todos os residentes da centenária comunidade. No local, o prefeito agradeceu ao governador Helder por mais esse grande benefício que vai melhorar a vida dos moradores. Assim como agradeceu ao deputado Cristiano Vale pelo seu esforço em busca de benefícios para a população de Vizelense. Então, vereadores, vereador Josué, esse recurso foi creditado em 3 parcelas. Não vou me alongar aqui, mas tem toda a situação aqui. Então, a pergunta é a seguinte: o que acontece? Para onde foi esse recurso? Foi mal empregado, mal administrado? O recurso veio. Eu não sei o que acontece nas outras comunidades, mas lá o recurso veio, o trabalho veio por quem está sendo atendido. Essa é a minha indagação. Senhor presidente, senhores vereadores. Agradeço, presidente. A palavra é o vereador Domingos Leite. Vereador Renan. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem. Quero primeiro declarar meu apoiamento a todos os requerimentos, a todas as solicitações. Quero, antes de poder comentar a fala do vereador Albério, também aqui, senhor presidente, eu acabei que esqueci em casa, mas na sessão passada, retrasada, quando teve, eu fui, no meu retorno para casa, acabei que encontrei uma ambulância quebrada na estrada. E aí parei para ver o que tinha acontecido, né? Me coloquei à disposição para tentar ajudar o cidadão que estava lá. E aí acabei tomando a liberdade de olhar as ambulâncias, a ambulância naquele momento. E primeiro assim me deparei com um carro totalmente sucateado. Carro 2021, uma ambulância do ano 2021, totalmente sucateado, né? Também fiz questão de olhar em relação à questão da documentação do carro. E aí, senhor presidente, senhores vereadores, algo me chamou a atenção quando eu olhei, né, a questão da documentação da ambulância. Primeiro, que o carro que estava descrito na documentação não era uma ambulância, era simplesmente uma picape estrada que foi adaptada. Segundo, documento atrasado desde 2022. Terceiro, no nome de uma pessoa física, né? Pedi licença para o motorista, tirei uma foto do documento e fui pesquisar, né? Dentro das licitações do município, dentro da realidade que a gente vive, e acabei lá, né, assim, vendo algumas coisas que me gerou muita indagação. Apresentei também, na semana retrasada, um ofício à Secretaria de Saúde do município, né, solicitando aí a relação dos carros que são alocados para o município, a relação da frota própria do município, né, e o valor do contrato com a empresa locadora.
né? Tomei a liberdade também, nas minhas andanças, de verificar as ambulâncias de Fernandes Belo, de Açaiteua, do Laguinho e de Curupaiti. E cada ambulância, vereador Domingos, é no nome de uma pessoa diferente. Cada carro que está servindo ali, ou é no nome de uma empresa. De 10 ambulâncias que eu verifiquei, eu encontrei uma do município, vereador Coló. Outros carros que nem ambulâncias são, e o detalhe, vereador Paulo, todas com documento atrasado. Inclusive uma do Curupaiti, tá? Uma que é da prefeitura está lá em Curupaiti, a outra é de uma empresa, Autocentro, se eu não me engano, está com problema na documentação, não sei o que é, né? Foi até tentaram pagar um boleto, mas não conseguiram. Mas é algo que me chamou muita atenção, e eu estou colocando essa realidade aqui, né, em relação a esses transportes da saúde, porque pelo que eu observei, vereador Domingos, 90% desses veículos são de alguém. A gente está pagando um preço por esses carros. E aí, com a péssima qualidade que eles estão hoje, com documento atrasado, porque a ambulância, ela, se a Polícia Federal, se qualquer polícia parar, ele vai ter que fazer apreensão, não importa se é ambulância ou não. Né? Então, é dinheiro público. É dinheiro público. Então, solicitei essa questão, essas informações da Secretaria de Saúde, para que a gente faça a cobrança devida. Seja ao prefeito municipal, seja a Secretaria de Saúde, ou seja a empresa responsável. Como é que se pode? A gente, se é uma ambulância alugada, né? Ela tem que ver ainda que pessoa física é essa que tem contrato com o município. Porque se eu tenho uma empresa que presta serviço, no mínimo, o carro tem que estar no nome da minha empresa para me prestar serviço para uma prefeitura. Então, senhor presidente, fiz esse ofício, né? Espero, né, que a Secretaria de Saúde ela respeite esta casa, ela atenda a nossa solicitação, para que a gente possa fazer o nosso trabalho de averiguar, né, o que é que está acontecendo e buscar, né, cobrar das empresas, de quem quer que seja responsável, né, uns transportes melhores, já que a gente está pagando aluguel, uns transportes melhores, carros dignos, carros também que dê segurança aos condutores, porque a gente sabe, se a gente for pego com um carro atrasado, fica preso o carro e o motorista é multado ainda, dá só uma penalidade na sua CNH. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença, né? A saúde pública, ela engloba tudo isso. Ela engloba tudo isso. A gente já vive a situação precária de saúde no nosso município. Nosso povo aí morrendo, né, sem assistência dentro do nosso município. E os carros que a gente ainda tem para socorrer o cara daqui para Bragança, para Belém, para onde quer que seja, estão nessas condições. Carros acabados, furados. Essa ambulância que eu vi lá, uma ambulância nova, que é de 2021, mas com a lataria furada, abrir a parte de trás só poeira, né? Então, é uma realidade que a gente vive, que não é confortável no nosso município em relação à saúde pública. Então, a gente pede que as coisas melhorem nesse sentido. Mas quero aqui também, vereador Albério, primeiro lhe parabenizar, né, pela sua fala, pelo seu detalhamento, né, da questão da água de Fernandes Belo. Não é a primeira vez que o senhor tem batido nessa tecla aqui na Câmara Municipal. E esses últimos dias, né, eu tenho acompanhado um pouquinho da pressão que tanto você como o vereador Zeca tem sofrido dentro da comunidade. É algo que passa dos limites o descaso da gestão municipal com a comunidade de Fernandes Belo. A água, ela é um direito que está na Constituição Federal. E quando você faz, vereador Albério, uma leitura dessa aqui,
que foi gasto 6 milhões num sistema de água para atender uma comunidade de Fernandes Belo, né, a gente se revolta ainda mais. Primeiramente, lá em Fernandes Belo era uma novela por conta de bomba. Parece que resolveram. Botaram lá, compraram uma bomba nova. Porém, a água não consegue chegar na casa de quem realmente precisa. E aí já se passa a ficar enjoado. Toda semana a gente bater, a gente falar sobre a questão da água de Fernandes Belo. Tu já pensou, vereador Bério, ser destinado, vereador Zeca, 300 mil só para cavar 2 poços? E Fernandes Belo está sem água. Tu já pensou, vereador Domingo, você gastar 6 milhões no sistema de água e a água não conseguir chegar na casa das pessoas? Ah, mas vocês estão falando isso porque vocês são da oposição. Não é isso. É uma realidade viva, é uma realidade que o povo daquela localidade está vivendo. E a gente precisa, não é que venha aqui dizer que o vereador Albério, que o vereador Renan estão inventando história. Não é isso que a gente precisa. E nem está aqui para querer discutir com os outros parlamentares. A gente está aqui para dizer, para que o poder público, para que a gestão municipal diga, olha, a gente vai lá definitivamente resolver esse problema. É isso que a gente quer. É isso que o vereador Albério quer. É isso que eu acho que o vereador Zeca também quer. Lá em Açaiteua não foi diferente, vereador Albério. Eu só não tive o cuidado que Vossa Excelência teve de fazer esse detalhamento do que foi gasto, do que foi isso. Mas teve uma reforma recentemente com recursos próprios, né, do sistema de água. Foram colocados lá 4 caixas de água. Mas a água também não chega. Nós temos lá um bairro da Prainha que, coitados, nós estamos no século 21. Já pensou você chegar numa casa e ter um buraco lá, tamanho de uma fossa, com uma senhora, com o senhor descer lá dentro para poder pegar água? Isso é vergonhoso. É vergonhoso para a gente que está aqui representando o nosso povo. É vergonhoso para quem vem de outros lugares visitar a gente. E o que a gente quer é que realmente as coisas aconteçam e que o nosso povo que está lá na ponta, que é os caras que colocam a gente aqui, tenham a dignidade de receber o bem público. Então, lhe parabenizar, vereador Albério, pela sua colocação. Me junto a Vossa Excelência, me coloco à disposição do senhor para que a gente possa correr junto, cobrar explicações. Foi 6 milhões de reais, senhores, gasto no sistema de Fernandes Belo. E o povo não tem água. E olha que a nossa região é uma das regiões do município de Viseu mais ricas em água. Aquela região de Fernandes Belo, Basília, ali, Açaiteua, em qualquer canto que você meter uma máquina, você vai encontrar água para cavar um poço. Graças a Deus. Mas a gente vive numa realidade, né, em que o povo não tem condição de todo mundo ter o seu poço. Então, era o mínimo do mínimo, era que a gestão fizesse o seu serviço público. E se não tivesse dinheiro, está aqui, ó. Obra gasta, prestado conta, 6 milhões de reais, obra entregue. Mas, infelizmente, não está funcionando. Obrigado, senhor presidente. Como não havendo mais ninguém a se pronunciar, coloco... Presidente, eu vou pronunciar. Eu estou inscrito aí. Nessa primeira, não. Segunda. Não, eu me inscrevi aí lá atrás, embaixo. Olha lá. Se eu sou o último. Está aqui. Tu botou Vereador na Paulo. última linha. Eu botei embaixo do teu. Vai lá, olha. Vai. Vai, meu patrão. Não tinha visto, mas desculpa. Tá aqui, ó. Eu tô nem pegando. Bora, Paulo, cuidado aí, eu tenho que fazer. Mas não tem ninguém aí. Bora. Não, mas é aqui que eu falo. Todo mundo sabe. Potência. Bom dia a todos, bom dia ao povo que nos assiste, que se faz presente. Cumprimentar a mesa na pessoa do senhor presidente, vereador Fena, cumprimentar todos os
os membros da mesa, cumprimentar todos os vereadores, dizer que eu já estava com saudade, que nunca mais teve sessão, e agora nós estamos matando a saudade, né? 2 semanas. Por causa do Círio, né? Terça teve, né? Eu que não vim. Bom, eu vou ser rápido aqui, breve no meu pronunciamento. Eu não vou aqui questionar muito o pronunciamento dos nobres vereadores, mas sim, de uma certa forma, até poder pedir informações, porque com relação, por exemplo, ao discurso do nobre vereador Albério e o complemento do discurso do vereador Renan sobre essa situação da água de Fernandes Belo, eu queria até perguntar o que é que está... não tem água na Vila de Fernandes Belo, está faltando água lá? Faltando. Mas... Está indo de manhã num pedaço e à tarde outra. À tarde outra. Pedaço outro, só que não chega em todas as casas. Mesmo indo com água, mesmo que outro não chega. Mas sempre foi assim? Sempre foi assim? Não, né? Tá, então presta atenção, vamos lá. Meus amigos, esse convênio do governo do Estado, que o município de Viseu fez junto ao governo do Estado, e que ele recebeu o recurso, ele executou a obra, prestou contas no TCE, no Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado fez a devida inspeção, né? Analisou a prestação de contas, foi em Fernandes Belo, fez in loco tudo que é de necessário e o convênio está aprovado pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado, está entendendo? E se antes a água chegava em todos os bairros, é sinal que a obra foi executada. Se hoje não está chegando em todos os bairros, tem algum problema que precisa ser consertado. Está entendendo? Tem algum problema que precisa ser consertado, mas que foi executado. Essa questão dos milhões aí, como Vossa Excelência levantou tanto Não, calma aí. Como Vossa Excelência levantou tanto a mão, milhões, está entendendo? Foi executado. O que é que eu vou fazer aqui? Inclusive, vou aqui fazer um requerimento verbal, tá entendendo? Reforçando em parte o discurso dos nobres vereadores, falando sobre, para que vá consertar o problema da instalação de água. Mas o convênio foi executado. O convênio foi feito. E está aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, o problema é resolver o problema. Aqui, nós vamos estender as mãos, nós dois, eu junto com vocês, e eu tenho certeza que todos os vereadores aqui desejam da mesma forma resolver esse problema. Mas deixar claro uma coisa. Foi executado a obra, foi feita a obra e está aprovado o convênio. Aprovado a prestação de conta do convênio. Tá certo? É só para poder esclarecer melhor. Isso precisa ser esclarecido. Com relação às ambulâncias, vereador Renan, Vossa Excelência falou aqui, eu tive o cuidado de procurar me informar, para poder ter certeza disso aqui. E seria interessante, da parte de Vossa Excelência, já que Vossa Excelência olhou uma por uma os documentos, Vossa Excelência dizer aqui qual é a ambulância que está no nome de terceiro. Pois é, qual é? Dê a placa do carro e o nome e a ambulância que está no nome de terceiro. Porque a informação que eu tenho é que existe documentos que realmente está atrasado. Isso aí tudo bem. Existe documento que realmente está atrasado. Tá entendendo? São 20 ambulâncias que tem no município de Viseu,
fora os outros carros que são das secretarias, não é só saúde, você sabe que muitos são. Então, meu irmão, é normal atrasar um documento aqui, outra coisa, é normal, atrasar um documento é normal. Agora, documento no nome de terceiros é necessário que a gente saiba como é, tá entendendo? Até porque as ambulâncias, quando são compradas, que a prefeitura vai comprar, ela faz no processo licitatório. E determinada empresa ganha aquele processo para vender a ambulância. E quando aquela empresa vende para o município, a ambulância vem no nome daquela empresa. E depois é repassado, é transferido para o nome da prefeitura. Depois. Entendeu? Isso aí é normal. Agora, o intuito do discurso é que é diferente. O teor do seu discurso é que é diferente. Já estava dizendo. Você ainda chegou a dizer assim: alguém está ganhando o dinheiro da prefeitura, já insinuando que alguém está fazendo isso. Está entendendo? E não é assim. Vossa Excelência precisa esclarecer, dizer qual é. Até porque é para ser tomada as devidas providências, tá certo? Está entendendo? Porque segundo o responsável no município dessa questão aí, não tem nenhuma no nome de terceiros. Não tem nenhuma. Segundo ele, né? Eu também não vou. Mas é isso. O principal problema é esse, é o que envolve o objetivo, onde quer chegar, insinuar. Entende? Na verdade, não é bem assim. E no mais, quero aqui pedir o apoio do meu requerimento verbal para que seja solucionado o problema da água de Fernandes Belo. Tá certo, vereador Zeca, vereador Albério, vereador Renan, nós estamos juntos aí para resolver o problema da água de Fernandes Belo, tá? Obrigado a todos. Resolveu. Agora o Paulo pediu, vai fraco hoje, Paulo. Vereador, eu falei, Albério, só complementando aí o que foi falado de informação lá, que lá estou mandando a mensagem aqui, que está sendo desativada a bomba que está lá, em Fernandes Belo, que foi colocada pela empresa que fez a reforma lá, porque ela não é compatível com a tubulação que foi colocada. E a outra... Justamente, não estava dando. E a outra bomba já foi comprada, entendeu? Eu tive essa informação aqui, e vai ser trocada a bomba, não sei se você entendeu, que a bomba que tem lá, ela não é compatível com a tubulação que foi colocada. A empresa que fez desse erro. Por conta disso que... Deu, Renan? Estou dando só essa informação pro Albério aqui, entendeu? Que foi isso que aconteceu lá em Fernandes Belo. E a bomba que a empresa botou não é compatível com a tubulação, mas a nova bomba já foi comprada e logo vai ser colocado lá. A demanda só de 10 CV. Já tem 2 e a outra chegou aqui hoje, Viseu, para poder ir para Fernandes Belo. Entendido, Albério? Parabéns, vereador Albério aí, ó. Resolveu o problema. Não, requerimento Obrigado. Como não haver mais seguinte pronunciar, coloque em votação o projeto de decreto legislativo número 003/25. Dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadã viseuense à senhora Renice Nicodemos e da outras providências. Eu vou colocar tudo em votação logo de uma vez, só todos os requerimentos aqui que vai ser dado de título de cidadão viseuense. Quem tiver pela sua aprovação, permaneça como estão. Aprovado. Todos os vereadores. Um carro para levar uma mulher que pariu aí, poxa do céu. Estou fazendo parto lá na UBS do Curupati. Graças a Deus. Um parque? Parto. Ah, sim, você quer um parque, tá falando. Curupati, rapaz, Curupati está muito bom, então. Tem parque já? Faz e muito. Parecer número 022/25, de autoria de Comissão de Justiça e Legislação, referente ao projeto de lei número 023/25,
dispõe sobre alteração na lei número 0610/2025 de diretrizes da lei orçamentária de 2026 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal de Viseu. Quem tiver pela sua aprovação, permaneça como estão. Aprovado. Parecer número 023/25 de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças, referente ao projeto de lei número 025/25, dispõe sobre as medidas de delegação de competência sobre a forma de dinamizar os atos da administração pública municipal e da outras providências. Quem tiver pela sua aprovação, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 017/25, pedindo ao Poder Executivo Municipal a terraplanagem do ramal que liga Fernandes Belo à Ilha Grande, neste município, de autoria do vereador Albério Jacques. Quem tiver pela sua aprovação, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 18/25, pedindo ao Poder Executivo Municipal a reforma e manutenção da ponte da Ilha Grande, neste município, de autoria do vereador Albério Jacques. Quem tiver pela sua aprovação, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 008/25, pedindo ao Poder Executivo Municipal a reforma da ponte e manutenção do ramal do Jaraguara, neste município, de autoria do vereador Josué da Silva Oliveira. Quem tiver pela sua aprovação, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 027/25, pedindo ao Poder Executivo Municipal a implantação da iluminação pública para as comunidades da zona rural no 2º distrito, neste município, de autoria do vereador Sandro Limão Ramos. Quem estiver pela sua aprovação, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 028/25, pedindo ao Poder Executivo Municipal a aquisição de uma ambulância para a comunidade de Centro Alegre, no 2º distrito, neste município, de autoria do vereador Sandro Limão Ramos. Quem estiver pela sua aprovação, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 019/25, pedindo ao Poder Executivo Municipal a implantação da rede elétrica nas vilas de Bucampo e Fazenda Real, de autoria do vereador Tâncio Breno. Quem estiver pela sua aprovação, permaneça como estão. Aprovado. Passando para a segunda ordem dos trabalhos, franqueia a palavra aos vereadores. Com a palavra, vereador Sandro. Vai não? Vereador Alberto. Por favor, não tem problema dizer que está mentindo, que as provas foram tão robustas. O vereador velho aí te desmontou. Mais uma vez, bom dia, vereadores. Eu queria chamar a atenção aqui dos amigos, complementar a minha fala anterior e dizer da responsabilidade que nós temos, que a gestão tem com o dinheiro público, que é de devolver qualidade de vida e ações para a nossa população. Quero dizer uma situação, quero deixar bem claro, se tiver alguma dúvida, e assim como o vereador Paulo colocou uma observação, que possa trazer esclarecimento para a gente deste projeto. Esses poços lá que nós tínhamos 5 poços do sistema antigo. Está aqui no projeto licitatório e foi acrescentado mais 2 poços de 17 metros. Lá no orçamento foi pago R$350 mil em 2 poços. Eu gastei R$6 mil para me cavar um de 30 metros. Então me arruma esse cara. Mas na hora. Foi um cara lá do cidade. Toda hora. 100 mil para fazer um curso. Então, vereador, o que eu quero dizer aqui? Me arruma Te arrumo. E aí, na realidade, eu não vou acrescentar aqui, que eu perguntei para ele quanto ele fazia um. Qualquer lugar. Cada região também, né? De 17 metros, eu faço um para ti lá. Eu fiz a pesquisa. Quanto é que tu gasta num posto desse aí? Só olha, com a tubulação dessa grossa, 17 metros, eu faço lá para ti 18 mil. Eu falei, caramba, gastaram 350 mil para fazer 2 postos. Então, é um detalhe.
Então, detalhe, eu quero deixar assim bem esclarecido da Qual é a questão espessura do teu poço? 150 milímetros. São 17 metros, Paulo, bem rasos os poços. Então, vereadores, quero dizer para vocês o seguinte, que esses postos eram para atender a população 16 horas. 16 horas. Uma população de 7.658 habitantes até 2030. E essa bomba que foi feita no processo licitatório eram seis bombas submersas. Foi colocado uma bomba centrífuga de 40 CV, captando de 4 poços. Deixa eu ver aqui. Outro detalhe aqui é para mim concluir. O projeto de elevação da água da cisterna para a caixa d'água, diz aqui no processo licitatório que deveria ter 2 conjuntos de bomba de 20 CV. Só tem um. E se quebrar, como é que fica? Cadê o outro? Para onde foi? Então são situações assim, vereadores, que eu faço observar da responsabilidade do engenheiro responsável, Carlos Augusto Pinto Correia, que recebeu a obra e atestou a obra. Olha o que diz aqui o termo de recebimento provisório da obra. A fiscalização da Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo Municipal de Viseu, representado pelo engenheiro civil e secretário municipal de Obras e Urbanismo Carlos Augusto Pinto Correia, no dia 5/4/2024, recebe a obra sobrecitada, atestando que foi executada de acordo com as condições contratuais, normais técnicas em vigor, em obediência ao projeto especificado, técnicas e demais elementos fornecidos pelo contratante. Assim, achando concluído e em perfeitas condições de funcionamento para, tanto não existe a contratação das responsabilidades e obrigatórias previstas no Código Civil Brasileiro em defesa do consumidor. Logo depois, em dia 12/4/24, só finalizando aqui, o nosso prefeito atual recebeu a obra emitindo o certificado de conclusão. Eu quero dizer, a nossa gestão tem que ter mais responsabilidade com a obra executada e com o dinheiro público investido naquela obra para atender o povo do nosso município. Obrigado, presidente. Só para esclarecer. Aqui, velho. Velho. E aqui. Esse é isso, né? Passa a beber a gente lá. Os postos que estão, só dá para atender, só colocar mais uma. Só para melhorar, precisa de 4 pessoas. Mas o velho mais leve da turma que chamou Não precisa. Não. Demorar. Não tem prova. Eu vou ajudar a resolver o mais leve da turma. o que eu disse que o Tribunal de Contas provou. Alguém vai falar daí? Eu vou lá, presidente, que eu mostrar o nome. Não, vou nada. Então bora encerrar. Não. Como não vendo mais ninguém se pronunciar, dou por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 2 de dezembro. Eu acho que dia 2. Não pede. Dia 2 não vai ter, né? Vai fazer dia 9. Vai votar esse projeto de lei da LOA. Aí no 16 a gente faz a sessão só no 27. Ei, Pena, o mais lerdo da turma calou o Paulo com provas como é que vai fazer uma coisa. Eu sou diretor de